Talvez ele seja o livro mais misterioso que tem relação com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia, como nós a conhecemos nos dias atuais, sendo que a própria Bíblia o menciona cerca de 2 a 3 vezes no Novo Testamento, e no Antigo Testamento vai falar a respeito de um assunto ao qual o livro de Enoque vai falar imensamente, com uma riqueza em detalhes. O livro de Enoque é um livro muito curioso e interessante, que nos últimos anos tem chamado a atenção de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. E é sobre ele que eu irei falar neste vídeo. E o porquê que ele é um livro tão proibido e muitas das vezes tão negligenciado por pessoas que se dizem acadêmicas. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, e vamos entrar nesta história fantástica. Para você que talvez não conheça ainda a história do profeta Enoque das Escrituras Sagradas, Enoque foi o sétimo homem da sétima geração da descendência de Sete, descendente direto de Adão. Tanto que ele é chamado na Bíblia, na própria Escritura Sagrada, como sendo o sétimo depois de Adão. E ele é tido e colocado também como o primeiro de todos os profetas. O primeiro profeta inicial das Escrituras Sagradas, na verdade, foi o próprio Enoque. O próprio Enoque foi o único homem de sua época a demonstrar uma comunhão gigantesca com o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, a ponto de Deus não aguentar e querer tomar Enoque da terra para si, para o seu reino, e o levar vivo da terra. Enoque, portanto, foi arrancado da terra pelo próprio Deus para morar com Deus. Deus para si o tomou para o seu reino, e Enoque, do Antigo Testamento, é um dos únicos homens que estão vivos até os dias de hoje e que acabam sabendo de todos os acontecimentos que acontecem nos dias atuais, nos séculos antigos da humanidade. Mas agora, falando a respeito do conteúdo que o livro de Enoque possui, o conteúdo do livro de Enoque, basicamente, ele é o mesmo conteúdo do livro de Gênesis, no capítulo 6, até o capítulo de número 9. Até porque o livro de Enoque vai tratar a respeito de um dos assuntos mais interessantes e misteriosos das Escrituras Sagradas, que é o capítulo de Gênesis de número 6. O livro de Gênesis, no capítulo 6, vai falar a respeito que os filhos de Deus, que seriam os anjos de Deus, adentraram as filhas dos homens, se deitaram com as filhas dos homens, e desta união acabaram nascendo seres colossais, gigantes, literalmente, que são chamados de Néfilins, biblicamente, e também no livro de Enoque. Além do mais, esta é a interpretação e a visão judaica mais antiga de todas. Não existe uma visão mais antiga do que esta. Os judeus antigos, da época de Cristo, e anteriores, bem anteriores à época de Cristo, acreditavam nesta visão e tinham o livro de Enoque como um livro normal do seu conteúdo sagrado. A versão mais antiga escrita do livro de Enoque, que se tem registro nos dias atuais, é a versão dos manuscritos do Mar Morto, que inclusive é a versão mais antiga escrita que se tem registro da própria Bíblia no Antigo Testamento. Ou seja, o livro de Enoque, em questão de escrita e de manuscrito achado, está de maneira semelhante à Bíblia, pois foi achado junto com a Bíblia, fazia parte do cânon sagrado da Antiguidade. Datado de cerca de 200 anos antes de Cristo, ou seja, 2200 anos atrás, o livro de Enoque carrega consigo, além da história dos anjos caídos, das sentinelas e dos gigantes, também carrega consigo variados tipos de profecias apocalípticas que levam ao livro do Apocalipse. Por que levam ao livro do Apocalipse?
Você teve, sem sombra de dúvidas, se você leu o livro de Enoque e o livro do Apocalipse, você teve um grande susto por tanta similaridade entre os dois livros, entre os dois conteúdos antigos. Uma curiosidade que chama muita atenção aqui nos capítulos de 30 a 39 até 40 a 44 do livro de Enoque são muito idênticos ao livro do Apocalipse, do capítulo 1 ao capítulo 15, do capítulo 15 ao capítulo 19. Muito curiosamente, aqueles que leem tais escrituras sagradas do livro de Enoque e da Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse vão se deparar a estas grandes similaridades. Mas o que chama mais a atenção dos leitores é a questão que o livro de Enoque foi escrito em sua última cópia cerca de 200 a 300 anos antes do livro de Apocalipse ser escrito, antes das revelações na ilha de Patmos, ali para o apóstolo João acontecerem. Ou seja, o livro de Enoque tem todo o conteúdo do livro do Apocalipse nele, sendo que ele foi escrito, a sua última cópia foi escrita há cerca de 200 a 300 anos antes do livro de Apocalipse. Isto choca certos leitores bíblicos quando vão ler o livro do Enoque, do profeta Enoque. A última cópia do livro de Enoque foi escrita na língua gueês da Etiópia e se prevaleceu ali na Etiópia e é tido como um livro sagrado na Bíblia dos cristãos da Etiópia e da Igreja Ortodoxa Antiga. E é um livro muito lido por eles e é chamado também de o livro de Enoque. Nos manuscritos do Mar Morto ele foi encontrado em hebraico e também em aramaico, como também já havia escritos aramaicos aí do livro de Enoque, que chamavam muita a atenção de várias pessoas pelo mundo pelo seu conteúdo. Algo que vem causando muito alvoroço e polêmica no mundo teológico, no mundo da leitura das escrituras sagradas, é a respeito do conteúdo do livro de Enoque, que uma maioria concorda e outra maioria discorda totalmente, o que eu respeito aqueles que concordam e respeito também aqueles que discordam, até por conta de eu já ter lido o livro de Enoque, já tê-lo analisado segundo as suas línguas antigas e o interpretado com uma hermenêutica bíblica e ter visto ali o quanto o livro de Enoque tem um valor para a Bíblia Sagrada. Mas o que vai chamar mesmo a atenção das pessoas a respeito do livro de Enoque ser um livro perdido das Escrituras Sagradas, ou um livro que nos últimos concílios, ali para o cânon bíblico, não foi aceito, assim como a própria Bíblia vai citar vários outros livros que não estão no cânon sagrado atual, de 66 livros. O livro de Enoque é um destes livros e talvez o livro que mais devia estar no final do Antigo Testamento ou no começo do Novo Testamento. Mas aonde as escrituras sagradas em seus livros vão citar o livro de Enoque? A primeira citação do livro de Enoque, e a citação mais famosa do livro de Enoque, é que literalmente Judas Tadeu, quando escreveu a sua carta de Judas, ele literalmente leu o livro de Enoque e literalmente passou um capítulo do livro de Enoque para o seu escrito, para a sua carta, que no caso foi o capítulo 2 do livro de Enoque. Acompanhe agora comigo a leitura das Escrituras Sagradas no livro de Judas, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, onde vai citar literalmente um capítulo do livro de Enoque. Ora, foi quanto a estes que Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou: Eis que vem o Senhor com milhares de seus santos, a fim de executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as ações malignas que cometeram e de todas as palavras insolentes que os pecadores incrédulos proferiram contra ele. Judas capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Este capítulo do livro de Judas, estes dois versículos foram baseados literalmente no livro de Enoque, no capítulo de número 2, tanto que o próprio escritor, quando vai citar o versículo, ele fala: quanto a estes, Enoque profetizou. Enoque é o nome da escritura, do livro de Enoque. O próprio livro se chama Enoque. O livro de Enoque narra a segunda queda angelical que veio a acontecer nos dias de Jared, do pai de Enoque,
quando 200 anjos caídos se uniram ali em mútuo juramento e juraram que fariam aquilo que o coração deles quisessem contra Deus, para enfurecer a Deus. Estes 200 anjos caídos então tomaram para si mulheres de todas as que desejaram, para irritar ao Pai Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, e acabaram tendo filhos com estas mulheres em forma humana, e então estes filhos nasceram gigantes que infestaram o mundo e que entre eles existiam diferentes tipos de raças de gigantes que acabaram destruindo o mundo e acabaram acometendo o próprio canibalismo. O livro de Enoque também vai dizer que os anjos caídos ensinaram aos homens e às mulheres, às suas mulheres, a arte da feitiçaria, da bruxaria, da necromancia e de todos os tipos de artes místicas possíveis que existem no mundo nos dias atuais e na antiguidade. Tudo isto foi ensinado e foi pregado pelos anjos caídos por raiva e inveja dos seres humanos e raiva principalmente de Deus. Os gigantes bíblicos e do livro de Enoque chegavam até os seus 5 a 6 metros de altura e são gigantes, seres monstruosos que, logo após o dilúvio, ainda reapareceram, apesar de já estarem em extinção. Alguns rabinos dizem, que uma parcela sobreviveu ali se agarrando em troncos de árvores do dilúvio e acabaram sobrevivendo aos dias do dilúvio por terem uma resistência muito maior do que a de um ser humano comum, acabaram resistindo e reaparecendo depois do dilúvio. Outros dizem que os gigantes, no caso, os anjos, tomaram novamente ali mulheres e tiveram mais uma última descendência, uma última parcela de gigantes, o que muitos acreditam, e então estes gigantes atormentaram Josué, Moisés, Davi, entre vários outros personagens bíblicos ali na tentativa de conquistar a terra prometida, a terra de Israel. Porém se engana aqueles que acham que os gigantes só habitavam na terra de Canaã. Existiam gigantes por todo o Oriente Médio, inclusive na Mesopotâmia, e também existiam no Egito, na África, na Ásia, em várias outras regiões do mundo, na Índia e até mesmo na região aqui das Américas. Mas agora eu quero saber a sua opinião e a sua visão a respeito do livro de Enoque. Você já tinha lido o livro de Enoque? Você já tinha visto as similaridades entre o livro de Apocalipse e o livro de Enoque? E as citações da Bíblia a respeito do livro de Enoque, como esta que é citada no livro de Judas, que cita o livro de Enoque literalmente no texto ali da carta de Judas. Dito isto, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.